Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite dessa terça-feira e eu escolho como tema Lewis Hamilton. O inglês da Mercedes deu uma declaração bem interessante depois do GP do Canadá, a prova disputada aí nesse final de semana, em que ele chegou na quinta colocação depois de largar em quarto, quer dizer, o Hamilton não teve aquela atuação brilhante que ele costuma ter lá no Canadá. E depois da corrida, assim, um pouco pensativo e também analisando mais friamente o campeonato, ele disse o seguinte, que a Red Bull finalmente alcançou a Mercedes, ela pareia, né, tem um carro tão bom quanto o da Mercedes, apesar do déficit em relação ao motor, e que a Ferrari vem à frente delas, né, a Ferrari vem em um ano bem consistente e tem o melhor carro, e realmente tem mesmo, né? Se a gente for pegar as 7 primeiras corridas dessa temporada, desse ano, a gente vai ver assim que a Ferrari foi muito melhor em quase todas, né? A Ferrari só sofreu mesmo lá na Espanha, quando não conseguia superaquecer os pneus, não conseguiu trabalhar bem com o super macio, teve dificuldade com os pneus mais duros da Pirelli, mas nas outras provas, ainda que a gente leva em consideração o acaso, né, como foi o que aconteceu lá na China e também no Azerbaijão, eram provas em que o Vettel poderia ter saído com resultados muito melhores, né? O Vettel poderia ter vencido no Azerbaijão, não fosse aquele problema na relargada, né? Teve o acidente entre as duas Red Bulls, os dois carros da Red Bull na parte final da corrida. O Bottas acabou voltando na frente dele porque aproveitou aquele safety car. O Vettel tentou ultrapassagem na relargada, errou, caiu para a quarta colocação. Quer dizer, em condições normais ele teria vencido aquela corrida. E na China ele também poderia ter saído de lá com o segundo lugar, ainda que a Mercedes tenha conseguido fazer o undercut, né, com o Bottas, né, colocado o Bottas à frente do Vettel depois da parada de box. Ainda assim o Vettel poderia ter sido o segundo lugar se a reviravolta depois, por conta do acidente dos dois carros da Toro Rosso. Então, assim, tirando o GP da Espanha, onde realmente eles tiveram um problema, as outras provas, o Vettel esteve sempre ali, sempre disputando vitória, pole, pódio. Quer dizer, na verdade hoje, se tudo tivesse corrido normal, digamos assim, de forma normal, ele estaria muitos pontos, muito mais pontos à frente do Hamilton do que esse mísero 1 ponto que ele tem hoje. Mas, de fato, a Ferrari vem num grande campeonato e tem o melhor conjunto. Em contrapartida, a Mercedes pena, né? Então, esse resultado do Hamilton, principalmente, aí no GP do Canadá, acendeu a luz amarela lá nas garagens da Mercedes. Quer dizer, a Mercedes precisa trabalhar melhor com acerto também, e também com essa dificuldade que parece crônica que eles têm com os pneus mais macios da Pirelli. E é uma coisa que eles realmente precisam olhar com atenção, porque a maioria das provas a gente vai ter a influência desses pneus, né? Vai ter a presença desses pneus mais macios. Quer dizer, agora o hiper macio só volta em Singapura, que também não é uma corrida muito das melhores para a Mercedes. Então ela tem um fôlego daqui até lá, mas ainda assim o ultra macio vai aparecer nas próximas corridas. Só vai dar a Mercedes, na verdade, só vai ter digamos assim, uma folga no GP da Inglaterra, que acontece em julho, que aí a gente não vai ver essa gama mais macia. E também na Alemanha, mas na Alemanha ainda tem o ultra macio. Então, quer dizer, a maioria das pistas a Pirelli está levando mesmo esses pneus mais macios, e esse é um problema, parece que crônico, da Mercedes, que ela precisa resolver, e é uma coisa que a Red Bull e a Ferrari não tem problema, né? Elas não sofrem tanta influência como acontece com a Mercedes. Só que mais do que isso, o que essa temporada vem mostrando é que o Hamilton de 2018 não é o mesmo Hamilton de 2017, né? Lá em 2017 ele começou a temporada muito forte, mordido, né, pela derrota que ele sofreu para o Nico Rosberg em 2016. Então ele veio muito focado, muito forte, cometeu pouquíssimos erros. Pra gente falar a verdade mesmo, o Hamilton cometeu um erro só o ano passado, que foi naquela classificação no GP do Brasil, né? Aquela batida que ele deu ainda no início do treino, quer dizer, uma coisa
né, assim, boba, realmente, que certamente ele não faria aquilo se ele ainda estivesse disputando o título, mas assim, foi o único grande erro que ele cometeu o ano inteiro. E esse ano não, esse ano ele vem oscilando bastante, né? A gente não tem visto um Hamilton forte, um Hamilton mais determinado em provas de classificação, que é o grande ponto forte dele. A gente não tem visto o Hamilton assim. E durante a corrida também, né? Ele foi um pouco mais... vem sendo muito reclamão também, né? Questionando muito a equipe no rádio, e sem aquela performance mais assustadora que a gente costumou a ver no ano passado. Então, assim, a Mercedes tem dois problemas para resolver. Tanto a questão técnica com relação aos pneus e o acerto de forma geral, principalmente em circuitos de baixa velocidade e tudo mais, e o Hamilton, né, que não vem rendendo aquilo que ele poderia render, aquele Hamilton mais forte, mais concentrado, que a gente costumou ver. E o Vettel, em contrapartida, vem voando, né? E muito concentrado também em todas as provas. Então talvez esteja aí essa diferença desse ano. E o Hamilton acabou levando sorte, né? Nessa primeira parte do ano, com esses problemas do Vettel. Então vamos ver o que acontece daqui pra frente. Semana que vem, fora esse final de semana, no próximo, GP da França, que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer lá, porque é uma pista, embora seja uma pista antiga e tradicional até do calendário, para todo mundo aí do grid é uma pista nova, não existe um pré-acerto nem nada disso, então vai ser uma surpresa lá, né? A gente nem tem como dizer quem é favorito, quem não é. E é uma coisa que, assim, depois da corrida ontem no Canadá, onde o Hamilton teve o seu pior desempenho na história dele no Canadá, né, tirando os 3 abandonos que ele tem, ele falou assim, não, agora a gente precisa realmente voltar para a fábrica, entender o que está acontecendo e, né, head down, para tentar reverter esse jogo. Então vamos ver como é que esse Hamilton, de onde ele vai tirar essa motivação, porque a gente sabe, né, normalmente ele usa essa corrida do Canadá, que é um lugar que ele se sente muito bem, para dar aquela reviravolta no campeonato, né? Mas ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu repetir isso nesse ano, talvez pela liderança do campeonato, né? Ele chegou liderando o campeonato lá e tudo mais, com uma certa folga, tenha subestimado um pouco a Ferrari, mas agora a coisa pegou pro lado dele, né? Vamos ver como é que ele reage daqui pra frente. Certo, gente? Eu volto na semana que vem para falar sobre os 5 motivos, então, pra gente assistir ao GP da França. Tá bom?